Eu queria ler com vocês um texto e eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de João, se você puder fazer o favor, no capítulo de número 9 e verso 1, tá bom? João, vai beber. Lua, traz um chazinho para mim que eu esqueci, faz favor aí. Pode ser quente ou frio que você tiver lá. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia aqui no Evangelho de João, enquanto a gente vai falando, você vai procurando, tá? João, capítulo 9, verso de número 1, se você puder fazer o favor, tá bom? Enquanto a gente vai conversando, você vai procurando aí. Eu quero ler um texto, a epígrafe é a cura de um cego de nascença. Eu quero falar sobre um conceito básico do Evangelho de Jesus Cristo. E eu tenho falado aqui nos momentos em que eu estou ensinando sobre as mentiras e as heresias que muitas igrejas têm ensinado e têm levado muitas pessoas ao erro e ao engano em função dos ensinos equivocados sobre a palavra de Deus. Então, eu gosto de mostrar para você aqui dentro da Bíblia, para que você possa, então, contrapor aquilo que você ouviu com aquilo que a Bíblia diz. Essa é a minha intenção e minha função, né? Tá bom, irmã Helena? Essa é a minha função, tá? Eu quero agradecer também a vocês pelos presentes que vocês mandaram. Cara, eu ganhei muito presente, muito obrigado. Meu Deus, quanto bolo que eu ganhei, quanto salgadinho. A gente veio comendo de lá até aqui, todo mundo, muita comida gostosa que as irmãs fizeram para nós. Muito obrigado. Lanchinhos maravilhosos. Meu Deus do céu, que coisa linda, né? Deus é bom, né? E você sabe, eu fiquei feliz quando a gente saiu do Rio de Janeiro, entramos em São Paulo, já era meia-noite quase. A gente parou para abastecer a van. Eu não sei o nome da cidade, até eu peço que vocês me desculpem. Mas quando a gente desceu no posto de gasolina, tinha lá um moço, né? Que era o gerente do posto de gasolina. Que ele olhou e falou: cara, eu não acredito, pastor, que você veio no meu trabalho. Eu me assustei até. Ele disse: cara, eu sou teu seguidor. Hoje de manhã ainda estava assistindo o teu programa com meu pai. Daí chamou uma galera, veio mais uma menina, mais um menino. Todos assistem a gente, né? Lá no interior de São Paulo. Veja que legal, né? A gente tirou foto, deu um abraço neles lá. Foi uma alegria encontrar a galera, né? Você veja como a igreja virtual está indo longe, né? Poxa, eu fiquei... Nossa, fiquei... Fiquei de cara, acho que é. Obrigado, bebê. Fiquei de cara por ter visto ontem, né, onde a gente está indo. Quanta gente por onde a gente passou que nos conhecia, né? Poxa, veio dar um abraço, fiquei muito feliz. Muito legal. Vocês já encontraram aí o texto na Bíblia? Já encontraram? Capítulo 9 de João, verso de número 1. Tá legal? Vamos lá, todo mundo? E... passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Vamos fechar os olhinhos e vamos orar? Vamos lá. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Que a Tua palavra, Senhor, possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Papai, dá para nós entendimento, discernimento da Tua palavra, para que ela venha revelada de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la. E assim tenhamos mais fé no Senhor Jesus. Amém e amém. Veja que esse texto trata sobre alguém que nasceu cego. A Bíblia fala um cego de nascença, né? Cego de nascença. Então, algumas pessoas utilizam esse texto para dizer que não existe maldição hereditária, que é uma grande bobagem. Porque esse texto, primeiro, que ele é utilizado no singular e Jesus está falando de uma pessoa específica.
para começar a conversa. E a gente precisa fazer exegese do texto, ou seja, avaliação do que está escrito, em cima do que está escrito, não em cima do que a gente pensa que está escrito. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas, né? As pessoas costumam dar ao texto uma conotação que ela de fato não tem. Então a primeira coisa que você tem que aprender, interpretar o texto, os pontos e vírgulas. Essa é a primeira coisa que as pessoas precisam fazer. Tá? Então a gente observando o texto, o verso 1 diz assim, ó, passando Jesus viu um homem cego de nascença. 2. Os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então eles achavam que o cara nascia cego por causa do pecado. E tem muita gente hoje que diz que você está doente por causa do teu pecado. Que você tem uma doença por causa do pecado. E nem sempre é. Nesse caso não era. Nesse caso, o cara não nasceu cego por causa do pecado, nem do pecado dele, nem do pecado do seu pai. E Jesus é muito, muito claro nesse aspecto, e tem outros textos que falam que quem peca, paga. O filho não paga pelo pecado do pai, e o pai não paga pelo pecado do filho. Veja que isso é uma coisa totalmente diferente de maldição hereditária. Totalmente diferente de uma maldição hereditária. Pastor, o que é uma maldição hereditária? É uma maldição que vem na família. Mas e como que essa maldição se dá? É um espírito, um demônio ou uma casta de espíritos que acompanha aquela família em função de algum evento do passado. É simples. Por exemplo, bebedeira, o bisavô morreu bêbado, o avô morreu bêbado, o pai morreu bêbado, o filho é um bêbado. É um espírito que acompanha essa família, os homens dessa família, vem lá de trás. A bisavó divorciou, a avó divorciou, a mãe divorciou, a filha divorciada. É um espírito que não deixa a pessoa ficar casada. Uma perturbação. Entendeu? Então isso é uma maldição hereditária. A pessoa, irmã Helena, bom dia. A pessoa lá de trás, a avó, era bruxa, por exemplo. E ela consagrou sua filha, e a sua filha consagrou sua neta, quando nasceu no ventre ainda. E aquele espírito a quem aquela criança foi consagrada, vem acompanhando ela. Você entendeu agora o que é uma maldição hereditária? É isso. Não tem nada a ver com isso aqui, com esse texto. Nada a ver, são coisas diferentes. Mas as pessoas muitas vezes não conseguem ter um entendimento. Então, nem sempre uma doença que a pessoa tem veio de uma maldição hereditária. Nem sempre. Ah, pastor, eu acho que eu estou sofrendo de maldição hereditária. Não, maldição hereditária é uma coisa que vem recorrente na tua família há muito tempo atrás. Entendeu? E não é necessariamente, no caso de uma doença, uma maldição hereditária. Neste caso específico, foi uma má formação congênita. Uma má formação. Pastor, por que você tem certeza que foi uma má formação? Olhando o texto. Porque quando Jesus cospe no chão, se você continuar lendo aqui, no verso 6, ele diz assim, ó, tendo dito isso, cuspiu na terra, cospe na terra, e com saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. O que isso significa, irmão? Como é que Deus fez as pessoas? Quem lembra? Pastor, já leu para você semana passada, livro de Gênesis, capítulo 1. Quem lembra como é que as pessoas foram feitas? Do barro. Amém? As pessoas foram feitas do barro. Deus pegou barro e fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, assim Deus os fez. Então por que Jesus fez barro de novo? Veja como a Bíblia ela é tão simples, eu não entendo como que as pessoas não entendem isso. Por que Jesus fez barro de novo? Para terminar a criação. Será que é difícil de entender isso? Por que Jesus fez lodo? Porque má formação, não terminou de formar os olhos da criança no ventre, por isso ele nasceu cego.
Então o que é que Jesus faz aqui? Ele faz barro e passa nos olhos. E você sabe que Jesus, tudo que ele fazia era um simbolismo, uma ação. A Bíblia diz que aquilo, veja como a Bíblia é linda. Você só precisa entender e acreditar nela. Aquilo que você liga na terra é ligado no céu. O que Jesus fez? Jesus liga esse barro no corpo da pessoa, ele passa o barro aqui. Espiritualmente, o que é que Jesus está fazendo? Jesus está terminando algo que ficou pela metade, que não foi feito adequadamente por um problema qualquer. Uma má formação congênita, não formou os olhos, a gente vê acontecer isso hoje. Então Jesus faz o lodo de novo, que não ficou bom, ele faz um lodo de novo e coloca. E fala, vai lá e lava os teus olhos. Quando você lavar, vai sair o excesso da terra e vão aparecer os olhos. Sim, veja como é simples. Isso é uma maravilha. Quando eu falo para você do dom de maravilhas, esse é o dom de maravilhas em Jesus. Veja que coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Um dom de maravilhas, uma coisa maravilhosa que Jesus fez. Ele pegou uma terrinha para provar para você que a Bíblia é verdade. Porque tudo que Jesus fez, ele sempre fazia dizendo assim, ó, para comprovação daquilo que está escrito, Jesus sempre falou isso. Ele disse, eu não vim de moto próprio. Eu acho extraordinário a maneira, né, que é aplicado o verbo na Bíblia, né? Extraordinário. A gente aprende muito, né? Ele quis dizer, eu não vim por minha vontade, eu vim por causa da vontade do meu Pai. Então o Senhor veio para fazer, para completar a obra. Entendeu? Jesus veio para completar a obra. Então esse menino, ele não tinha sido completado. Ele não deixou de ter o globo ocular, que é o que eu já falei para você sobre isso. Por quê? Por causa do pecado dele ou por causa do pecado do seu pai? Não era este o caso. Não era este o caso. Em outros casos, poderia até ser. Quem sabe num outro dia, uma outra palavra que o Senhor nos dê, vem então esses outros exemplos que eu vou poder ensinar você. Mas aqui nesse texto ele trata especificamente sobre isso. Jesus cospe no chão, faz o barro para arrumar o barro e joga o barrinho ali e tal. E melhora ele e termina a criação, comprovando que Jesus Cristo estava na criação. Comprovando aquilo que eu falei para você lá do livro de Gênesis, quando tinha mais de uma pessoa na criação, tinham 3 pessoas. Jesus vem aqui e termina a criação. Veja que coisa tremenda. Né? Isso é uma palavra extraordinária. Extraordinária. Isso é verdade da Bíblia. Essa é a verdade da Bíblia. Então o barro, ele simboliza o término da criação, porque nós fomos criados do barro. Nós fomos criados do lodo, se você preferir. Que terra com água, barro, lodo é a mesma coisa. Então Jesus faz um barro, coloca nos olhos, onde não tinha olhos, tinha só os buracos, né, com as pálpebras assim para dentro, porque os olhinhos dele, cego de nascença, não tem globo ocular, não tem os músculos, né, não tem nada. Então Jesus coloca o barro, e aquele barro então termina a criação, cria os olhos que não existiam. Né? E essa pessoa então passa a enxergar. E se você olhar, Jesus disse assim, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Por que tanta gente nasce com problema? Por que tanta gente... Vou dizer uma coisa para você que o Espírito Santo está trazendo aqui ao meu coração. Quanta gente doente, quanta gente... por que, pastor, que isso aí acontece? Para que a glória de Deus venha se manifestar na vida do cara. Mas por que o cara não foi curado? Porque o cara não teve fé. Porque não tinha um cara para fazer o barro pôr nos olhos deles. Então, Jesus sempre trouxe oportunidade para que o seu nome fosse glorificado. Por que acontece um milagre, irmão? Para que o nome do Senhor seja glorificado. É por isso que acontece um milagre. O milagre foi trazido por Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Por que em alguns lugares não acontece milagre? Porque o nome do Senhor não é glorificado.
Por que que a pessoa não é curada? Porque a pessoa não tem fé. Porque não se levantou um Moisés. Eu já contei um testemunho para vocês aqui, eu vou contar de novo. De um amigo meu, pastor Carlos, um antigo, isso é um testemunho antigo que eu vou te dar. Ele fez um propósito de jejum que ele tinha na igreja dele. Eu estou tomando um chá aqui, ó, que está frio hoje. Eu estou tomando um chazinho que a Lohane trouxe para mim. Tinha um pastor, o pastor Carlos, muitos anos esse testemunho atrás. E ele fez um jejum muito longo. Eu não me lembro de quanto tempo, 21 dias, eu acho, eu não me lembro. E ele estava na sua casa orando de madrugada, ele passava a madrugada inteira orando. E ele disse que uma hora da madrugada desceu um anjo na sua casa. E o anjo desceu na sala e ele conversou com o anjo e ele perguntou para o anjo de Deus, ele disse assim: Senhor, por que nós não vemos mais na igreja os milagres como nós víamos na época de Moisés? Moisés abriu o mar vermelho, Moisés orou e o Senhor enviou o maná, né? Moisés fez tantas coisas e o Senhor disse para ele assim: eu continuo o mesmo. O meu poder continua o mesmo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse: mas então o que falta, Senhor? E o Senhor disse para ele assim: me mostre aonde estão os Moisés. Me mostre aonde estão os Moisés. Eu lanço esse desafio para você. Aonde estão os Moisés, irmão? O que está faltando na igreja? Os Moisés. Não tem mais Moisés na igreja. Moisés acabou. Por que, irmão, que Moisés era diferente? A Bíblia fala, e eu vou dizer uma coisa, eu vejo apenas um lugar da Bíblia falando isso. O próprio Deus falando. Eu gosto muito de usar esse texto, sempre cito ele, quando Miriam se levantou contra Moisés e ela ficou leprosa. Vocês conhecem o texto, né? E ela diante de Araão questionando ela porque ela estava se levantando contra Moisés, e ela disse assim: eu também sou profeta. Deus fala comigo, Deus me dá sonhos, me dá visão. E a Bíblia diz que a nuvem de Deus desceu sobre a tenda da congregação e Deus disse para Miriam: Miriam, de fato tu és profeta. E falo contigo em sonhos, visões e revelações. Mas Moisés é meu amigo. Conhece o texto? Moisés é meu amigo. Que diferença, né, meu irmão? Sabe aonde que eu vejo na Bíblia Deus falando de alguém que é seu amigo? Só aqui, mas em lugar nenhum. Então, qual é a... Pensa na intimidade que Moisés tinha com Deus. Então, quando Moisés orava, Deus ouvia a oração de Moisés e fazia as coisas, por causa da santidade de Moisés, por causa da intimidade que Moisés tinha com Deus. Entendeu? Moisés tinha uma intimidade com Deus que poucas, talvez nenhuma pessoa teve. Homem, nascido de pai e mãe, nenhuma. Talvez Moisés tenha sido o único, quiçá. Não sei. A gente ouve falar de Daniel, por exemplo, a Bíblia diz que Daniel tinha um coração excelente, um espírito excelente. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Várias pessoas tinham predicados, né, Samuel, mas o único que a Bíblia fala sobre ser de fato amigo de Deus era Moisés. Então, quando o Senhor falou com o meu amigo, né, com o pastor, dizendo assim: aonde estão os Moisés? Ele está dizendo assim: cadê os meus amigos? Cadê os meus amigos? Você veja como esse texto é um texto...
Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Por 2 vezes. 40 dias e 40 noites, irmão. Hoje em dia, se a gente fica 1 hora, é muito. Eu falo para as pessoas que na minha mocidade, né? Eu subia ao monte e ficava 6, 7 horas orando durante as campanhas de oração e jejum que eu fazia. Eu subia ao monte meia-noite, ficava até as 6 da manhã orando. As pessoas acham que eu sou de Marte, que não é verdade. 6 horas. Imagina 40 dias. No monte, na presença de Deus. 40 dias e 40 noites. Imagina isso. As pessoas hoje não têm mais tempo para ficar na presença de Deus. O mundo é muito corrido. Todo mundo tem muito compromisso. Todo mundo tem muita coisa para fazer. E aí não tem tempo. Né? Agora você conjectura aqui comigo um pouquinho. Subir ao monte, ficar lá 40 dias, como? 40 noites. Na presença de Deus, dormir na presença de Deus, ficar na presença de Deus, andar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus. Né? Então, a gente olha que o que está faltando não é Deus. O que está faltando não é poder de Deus. O que está faltando não é a disponibilidade de Deus para fazer milagres na terra. O que está faltando são os Moisés. Esse aí está faltando. Esse aí não tem mais. Entendeu? Então, a gente olha para o texto, de novo, né? A gente olha para o texto e a gente vê que Jesus, ele, ao fazer o lodo, ao fazer o barro e colocar nos olhos do cara, ele termina a criação. Né? Você imagina aí, por exemplo, Moisés escrevendo o Pentateuco. Você sabe que os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés, e parece que o livro de Jó também é atribuído a ele. Né? Parece. Não existe uma comprovação disso. Ah, foi o cara. Não tem comprovação. Parece a indicação do texto e da escrita que foi Moisés que escreveu também. Lembre-se que Moisés ficou 40 anos no Egito como filho do faraó, estudando para ser faraó. Então ele era um cara muito estudado, conhecia várias línguas, inteligentíssimo. Por isso ele escreveu os livros. Deus contou para ele a Gênese, a criação, como tudo aconteceu, e ele foi escrevendo. Então Moisés não escolheu a Deus, Deus escolheu Moisés. Essa é uma verdade bíblica. Entendeu? Não foi Moisés que escolheu ser amigo de Deus. Deus escolheu Moisés desde o princípio. Né? Quando Moisés era recém-nascido ainda, Deus salvou a vida dele, porque tinha um plano, tinha um propósito. Então, a gente vive na dependência de Deus. E a gente precisa aprender a respeitar a Deus. Falei sobre isso no culto ontem. Sobre respeitar a Deus. As pessoas não respeitam a Deus. As pessoas não têm temor de Deus. Quanto mais ter amor. As pessoas têm um falso amor. Ah, eu amo a Deus, ama, mas só busca a Deus quando está doente, só busca a Deus quando está ferrado, busca a Deus quando seu emprego não dá certo, busca a Deus quando seu casamento é uma bosta, daí eles vão correr atrás de Jesus. Porque fora isso eles não têm tempo. Fazer uma campanha de oração na igreja, imagina, não tenho tempo, tem que trabalhar. É assim que as pessoas falam. Não é? Então, ter intimidade com Deus, ter tempo para estar com Deus, ter tempo para fazer a vontade de Deus, ter tempo para estar na presença de Deus. Ser amigo de Deus é ganhar a confiança de Deus. Como é que a gente ganha a confiança de alguém? Com o tempo. Como é que você ganha um amigo? Com o tempo. Ninguém fica amigo do dia para a noite. Fica
Você conhece uma pessoa e fala, esse aqui é meu amigo, confio nele a minha vida. Você faz isso? Não. Você acha que Deus faz também? Não. Claro que não. Isso demanda tempo. E você vai falar para mim, pastor, mas isso está na Bíblia? Claro. Moisés ficou 40 anos vivendo com o faraó. Depois ele foge, vai para a terra do seu sogro, não é? E ali ele fica quanto tempo? 40 anos cuidando das ovelhas. 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, né? 40 anos sendo preparado. E hoje o cara faz um curso de teologia de 2 anos e acha que é um pastorzaço. Não é, irmão? Principalmente essas igrejas pretas, essas igrejas fast food. O pastor vai lá, faz um curso, faz 2 cursos, faz um encontro com Deus, 2 encontros com Deus, faz um curso de teologia de 2 anos e vira pastor, cara. Virou pastor, irmão. E aí ele quer orar e quer fazer milagre, ele quer orar e quer ver a coisa acontecer. Irmão, Moisés ficou 40 anos cuidando das ovelhas, sendo treinado e preparado por Deus para começar a cuidar das ovelhas de Jesus, irmão. 40 anos. 40 anos. Pensa no que eu estou te falando. 40 anos. E os caras fazem um cursinho de teologia, faz 5 anos, 4, 5 anos que são crentes. E os caras já são pastor, irmão. Já são pastor. Eu falo para as pessoas que eu levei 17 anos trabalhando, estudando, pregando, orando, cuidando para ser pastor. 17 anos. Para começar a aprender a ser pastor. E ainda não sei, estou caminhando ainda. É um monte de coisa que eu não sei lidar ainda estou aprendendo. Os caras com 4 anos querem bater boca com você, discutir com você. Não é assim. Porque, irmão, você chegou ontem, irmão. Você começou ontem. As pessoas não têm reverência, não têm humildade. Não sabem enxergar Jesus na vida das pessoas. Não têm respeito. As pessoas não têm mais reverência com Deus, irmão. Quem dirá ser amigo de Deus? Tratam os homens de Deus como lixo. Tratam homens de Deus, pessoas mais idosas que estão trabalhando 30, 40, 50 anos no ministério e as pessoas não reverenciam. Falam, isso aí tá velho, rapaz, ultrapassado, não sabe mais nada. Irmão, eu fui criado com os pastores antigos das Assembleias de Deus. Antigos, eu fui criado com pastores com 50, 60 anos de ministério. Quando eles começavam a falar, eu sentava e ficava ouvindo, assim, como se eu estivesse comendo cada palavra que eles me contavam, cada coisa que eles me diziam. Aprendendo, ansioso, porque eu queria aprender as experiências dele, eu queria ouvir as coisas dele. O meu pastor, já velhinho, falava comigo e dizia, irmão Sandro, presta atenção, um dia, quando você for pastor, você vai passar por isso aqui, você tem que aprender a ouvir, irmão, atentamente, buscava adquirir aquele conhecimento, sabe, como se tivesse morrendo de sede, aquilo fosse uma gotinha de água, eu absorvia cada uma daquelas. Com os velhinhos, eu aprendi com os velhinhos. Meu professor de escatologia é a ciência que estuda o livro de Apocalipse. Ele é judeu, irmão, messiânico, participou da Segunda Guerra. Foi perseguido quando ele era criança na Segunda Guerra. Tinha 12, 13 anos, ele me contava das coisas que eles passaram, das perseguições que eles passaram na Europa. Os soldados alemães, o que ele sofreu, o que ele apanhou, ele contava os testemunhos, eu chorava, que me acabava de chorar ouvindo ele me contar as coisas, cada coisa que ele me contou, irmão, meu Deus do céu. Quanto que eu aprendi, quanto que eu vi, ele era velhinho, cabeça branca, ele já não conseguia mais sair de casa porque ele era muito velhinho. Pastor Schmidt, tem muitos anos que ele está com Jesus. E eu ia na casa dele à tarde. Eu era novo, eu ia lá na casa dele de tarde, eu varria o quintal dele.
Escuta isso aí que eu vou te contar. Porque a esposa dele também era velhinha, ele não conseguia mais fazer as coisas, eu ia na casa dele. Varria o quintal, varria as folhas, quando eu chegava lá, limpava as coisas do lado de fora, porque ele não conseguia fazer mais. E ele ficava numa cadeira na área, me olhando, eu ia lá e falava, pastor, fica aí, deixa que eu quero esse galardão na minha vida. Ia lá, ajudava, limpava, ajeitava, entrava, ajudava a irmã a fazer as coisas da casa dele. Era uma pessoa bem pobre, e eu também era bem pobre, porque eu tinha largado meu serviço, já fazia muitos anos, vivia da obra, e eu ia lá, irmão. E depois eu sentava na área, e ele ficava conversando comigo e me ensinando. Ele tinha uma apostila antiga de escatologia. E ele ficava ali lendo comigo, me ensinando. E eu ouvia aquilo, irmão, como se fosse a água que eu precisava para não morrer de sede. Passava dias ali. Quantos dias eu passei naquele lugar? Indo na casa do pastor Schmidt, ajudando ele a fazer algumas coisas, até que Jesus recolheu ele, ouvindo as suas histórias, seus testemunhos. Eu adorava conversar com ele, irmão. Adorava conversar com ele, adorava ouvir ele, absorver as suas experiências, honrar ele como homem de Deus que ele foi, contando as experiências da época que se voava com um avião que só tinha hélice, e ele contava que pegou fogo uma vez no avião e todo mundo desesperado com o avião, que ele ia morrer. Cara, que coisas extraordinárias na Áustria. Eram histórias maravilhosas. Eu vi aquilo, ficava maravilhado. E aquilo trouxe crescimento para o meu ministério. Eu aprendi a conhecer a Deus ouvindo as histórias dele, a fé que ele teve, a vida honrada que ele teve diante de Deus. Morreu pobre, irmão, mas morreu cheio da glória de Deus. Mas hoje em dia as pessoas não querem mais saber disso. As pessoas querem fazer cursos, querem ouvir coaches, querem ouvir como fazer a sua igreja crescer, querem ouvir como criar grupos de crescimento, né? Querem ouvir como... É isso que as pessoas querem, irmão. Entendeu? Então, quando a gente busca o conhecimento de Deus, eu tive o privilégio de conhecer verdadeiros homens de Deus, verdadeiros missionários de verdade, irmão, que evangelizaram na guerra, que foram presos porque estavam com Bíblias e apanharam de chicote de soldados alemães. Você não tem noção das histórias que eu já ouvi. Você não tem noção. Então, hoje, quando eu tenho que subir numa van e viajar 1.200 quilômetros para ir fazer um batismo e 1.200 quilômetros para voltar, eu vou dando risada, apesar de ter sido difícil, mas eu vou dando risada porque eu sei o sofrimento que muitas pessoas passaram para pregar o Evangelho para que a gente estivesse aqui hoje. Quanto, irmãos, desbravadores sofreram, abrindo matas, construindo barracas de pau a pique com machado para começar a fazer culto. Quanto esses caras sofreram, quanto esses caras passaram para ver o que esses homens hoje fazem com a igreja de Cristo. Dá vontade de chorar, irmão. É isso que eu tenho vontade, às vezes, de chorar, de ver o que esses caras estão fazendo com a igreja de Jesus, com a noiva de Cristo. Eu tenho vontade de chorar, de tristeza, de ver as mentiras que esses caras pregam, as mentiras que esses caras ensinam, dizendo a Bíblia diz, quando a Bíblia nunca disse nada. Nós temos a obrigação de falar a verdade. Nós temos a obrigação de pregar o Evangelho sem maquiagem. Doa a quem doer. O Evangelho é a verdade de Cristo. E se você não andar na verdade, você não vai morar no céu. Se você não abandonar a hipocrisia, você não vai morar no céu. Se você não se converter verdadeiramente, jamais você vai ver a Deus, irmão. Jamais você vai ver um milagre de Deus na tua vida se você não crer nele plenamente. Você precisa buscar isso de Deus. Você acha que às vezes eu não fico triste, que às vezes eu não choro em função das circunstâncias que eu passo, das coisas que eu tenho que abrir mão na minha vida? Você acha que eu não tenho esse tipo de problema? Claro que eu tenho, irmão. Claro que eu tenho, mas eu lido com eles o melhor possível. A Bíblia diz que existem dias maus e dias bons. E eu procuro viver os dias maus o melhor possível. O dia da doença, o dia da falta, o dia da tristeza, o dia do não tenho, o dia do hoje eu não posso. Você entendeu? Eu também vivo isso. Você acha que a minha vida é só festa, só alegria? Não. Não. Mas eu não desisto. Eu não desisto. Eu levanto,
chacoalha a poeira e vamos embora, irmão. Amanhã é outro dia. Tem dias que a melhor parte do meu dia é o momento que eu deito na minha cama para dormir. Que eu relaxe e faço ufa, graças a Deus o dia acabou. Porque são dias difíceis, não são fáceis. Não ache você que a minha vida é fácil, que a minha vida é de alegria, de glória. Não. Eu também tenho problema, eu também tenho dificuldade, eu também tenho que lidar com coisas que eu não consigo. Isso faz parte, eu não sou um super-homem e você nunca vai ser. Perfeito, tudo certo. Não, isso não existe no Evangelho. Entendeu? Isso no Evangelho não existe. Então, se você tem dificuldade, você diz para mim, pastor, mas você está falando, mas eu não consigo. Cara, parabéns, bem-vindo ao clube, porque eu também às vezes não consigo. Por isso eu preciso de Jesus. Por isso eu preciso ter um amigo com quem eu posso contar. Eu preciso ter um amigo com quem eu posso contar os meus problemas. Eu preciso ter um amigo com quem eu posso chorar. Eu preciso ter um amigo porque às vezes eu preciso de um dinheiro emprestado, eu preciso pedir para o meu amigo. Sabe quem é esse meu amigo? É Jesus. Jesus é o meu amigo. É com Jesus que eu converso. É para Jesus que eu peço as coisas. É com Jesus que eu conto as minhas mazelas, as minhas tristezas. É para Jesus que eu choro, irmão. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender a parar de depender das pessoas e ser amigo de Deus. Escute esse conselho. Aprender a parar de depender das pessoas e passar a ser amigo de Deus. Você precisa ter esse conceito. Não é porque você tem uma doença que você é amaldiçoado. Não é porque você tem um problema de enfermidade que você é pior que os outros. Não. Isso faz parte. Isso faz parte, irmão. A vida é assim. Jesus disse que nós, nesse mundo, teríamos aflições. Mas ele diz também, tenha bom ânimo. E você precisa ter bom ânimo. Você não pode estar desanimado. Ah, pastor, eu estou desanimado. Não, irmão, como assim? Você não acredita em Jesus? Você não confia nele? Você não crê nele? Ah, mas a minha vida não está fácil. É, irmão, para ninguém, a vida de ninguém está fácil. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem luta, todo mundo tem as mazelas nas suas vidas. Porém, os amigos de Deus vão se diferenciar, porque eles vão continuar crendo, apesar das suas dificuldades. Continuam confiando, acreditando, crendo que amanhã vai ser melhor. E você precisa crer que amanhã vai ser melhor. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. E Jesus quer dar esta abundância de vida para você. Mas ela só chegará quando você crer. Quando você acreditar na vida eterna. Quando você crê que Deus sempre vai fazer o melhor, apesar de não ser normalmente aquilo que você deseja ou gostaria. Estar com Cristo. Andar com Cristo. Oi, Abélia. Deus abençoe. Que bom. Seja bem-vinda aqui, tá? Deus abençoe você. Estar com Cristo vai fazer diferença na sua vida. Ah, pastor, mas você não está vendo, o mundo vai acabar. Vai mesmo, irmão. Claro que vai. Quando acabar, nós vamos para o céu. Nós cremos na vida pós-mortum. Nós cremos na vida eterna. Nós acreditamos que a gente vai morrer assim, o mundo vai acabar, isso aqui tudo vai acabar, mas nós vamos morar no céu. Essa é a função do crente. Se preparar para ir morar no céu. Para o porvir, não aqui. Aqui vai ser luta, vai ser tristeza, não vai ser fácil, vai ser difícil. Se a gente está doendo, nós vamos ter que tomar remédio. Nem sempre vamos ser curados por um milagre. Alguns sim, outros não. Mas se sim ou se não, o importante é que Jesus nos ama e nós amamos a Deus acima de todas as outras coisas. Isso fortalece, nos fortalece, isso fortalece a nossa fé, sabe? Coloca um ferro no nosso
nos nossos ossos, nos nossos músculos e faz com que a gente resista, combata o bom combate e termine a nossa carreira. Nós precisamos terminar aquilo que Deus deu nas nossas mãos. Então faz, irmão. Faz com amor, faz com carinho, se esforça, tenha bom ânimo. Com certeza, no final vai dar tudo certo. Amém? Posso orar por você? Vamos orar? Quero que você feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça e ore comigo, por favor. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor, para cada um dos irmãos que está comigo agora e aqueles que vão vir depois. Meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ensinar para que nós andemos de glória em glória, de vitória em vitória. Abre, meu Deus, os nossos olhos para que a gente possa ver aquilo que até hoje não enxergamos. Dá para nós o discernimento para que possamos entender aquilo que até agora a gente não conseguiu entender. O Senhor nos conduz pelo teu caminho. Não permita, Deus, que nós nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos andar na tua presença e possamos ser uma bênção em nome de Jesus. Senhor, nos ensina na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E apesar de todas as dificuldades, de todas as coisas que nós temos vivido, visto, ouvido, passado, ainda assim, nós queremos andar na tua presença e queremos ser abençoados em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa, Senhor, com a tua presença, com a tua destra da justiça esteja sobre as nossas vidas. Senhor, dá para nós poder, dá para nós, Senhor, a autoridade do céu para que nós possamos andar nesse mundo sendo diferentes, como viajantes e peregrinos esperançosos por uma terra nova que vai descer do céu. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa. Dá para nós, papai, mais fé, para que nós possamos cada vez mais crer, cada vez mais, Senhor, ter fé no Senhor Jesus Cristo. Senhor, para que um dia nós possamos ser chamados de teus amigos. É isso que nós queremos no mais profundo do nosso coração. Sermos seus amigos, andarmos na tua presença e sermos uma bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a água que você está colocando diante de Deus, para quando você beber dessa água, você seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar o óleo que você colocou aí. O óleo que está aí nesse vidrinho, nesse recipiente aberto. Que Deus possa derramar uma gotinha do seu poder do céu dentro deste óleo que você tem aí. Para que esse óleo seja agora ungido, santo e abençoado em nome de Jesus. E tudo que este óleo tocar, seja santificado em nome de Jesus. Amém. Falou, galera? Beijo no teu coração, Deus abençoe você. Até amanhã às 9h30 a gente está aqui de novo. Não esquece, compartilha o nosso vídeo, compartilhe o nosso ensino, compartilhe o nosso estudo e convide as pessoas para que venham ouvir com você amanhã às 9h30. Tá bom? Às 14 horas a gente está aqui de novo, estou esperando vocês, vou falar do debate, vou falar da política, pegando fogo, tem muita coisa para te contar. Vou te contar sobre os políticos que eu conheci no Rio de Janeiro, quem são, o que vai acontecer, muito legal. Tenho muitas histórias para te contar hoje às 14 horas. Falou? Beijo no teu coração, Deus te abençoe e até depois. Tchau. Tchau, galera.